Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar para vocês sobre as ferramentas que você vai precisar para fazer o conserto de uma placa-mãe de desktop. Eu vou apresentar todas as ferramentas que eu uso e que profissionais que têm assistência técnica que trabalham há anos utilizam. E aí você vai comprando aos poucos, de acordo com o que você for lucrando com as placas, você vai investindo. Tem ferramentas que você vai precisar ter, não tem como fugir. Mas tem ferramentas que você não precisa ter de imediato, ok? Essa aula ela vai ser teórica, eu vou explicar, mostrar a foto aqui, cada componente, e depois eu vou mostrar na prática, na minha bancada, as ferramentas que eu tenho e que eu utilizo. E depois no decorrer do curso nós vamos utilizar uma ferramenta de cada vez, ok? Então vamos começar aqui pelo multímetro analógico. O multímetro analógico ele é bem barato. Quando vocês forem comprar um, eu recomendo vocês investirem um pouquinho mais, não comprar o mais baratinho que tiver na loja, porque esses mais baratos, eles não duram muito tempo e dão problema muito rápido. O multímetro analógico, nós vamos utilizar bastante a escala de X1 para identificação de curto. O multímetro analógico ele é bem sensível e ele é bem melhor para identificar o curto do que o multímetro digital. Porém, vocês vão ter que ter também um multímetro digital. Dê preferência para o multímetro que tem o bip sonoro na escala de semicondutores, aquele que apita quando você encosta uma ponta na outra, na escala de diodo de semicondutores. Preferência para multímetros mais caros. Não compre os baratinhos, porque o barato vai sair caro. Eu, quando comecei, eu só comprava os mais baratos. Aquele multímetro amarelo, multímetro analógico de 15, 20 reais. E eu comprei vários, comprava um, depois 2, 3, 4, 5, e quando eu fui ver, o tanto de multímetro que eu comprei que deu problema, dava para eu comprar o melhor multímetro. E o melhor multímetro, eu estaria com ele até hoje e tendo aí mais funções que os mais simples, ok? O multímetro digital ele é mais fácil de usar. Nós vamos usar o analógico para identificar curto. Porque o digital, a resistência dele é diferente do analógico, então ele pode confundir o nosso raciocínio quando a placa apresentar algum curto, ok? Você vai precisar de um ferro de solda ou uma estação de solda. A estação de solda ela é mais cara, você consegue regular a temperatura da solda e a ponta dela é melhor, ela é mais fina, mais resistente. O ferro de solda dá para trabalhar com a placa-mãe. Porém, se você tem um pouquinho mais de dinheiro, você quer investir mais, você está ganhando bastante dinheiro com consertos de placas-mães, invista aí numa estação de solda. Tanto o ferro de solda quanto a estação de solda você vai conseguir remover e soldar componentes. Porém, a estação de solda ela vai facilitar bastante o seu trabalho no dia a dia, nos consertos. Vai precisar de uma estação de ar quente. A estação de ar quente nós regulamos a vazão do ar e a temperatura. Então, dependendo da sua estação, você vai usar o ar aí com a vazão no 4, no 6, no 7. Depende da força da vazão de ar. E a temperatura eu utilizo aí sempre na faixa de 400 graus para remover os componentes. Cuidado com o soprador térmico. Tem muitos alunos mandando e-mail, eu quero tirar componente com soprador térmico. Soprador térmico, ele não tem a regulagem na vazão de ar. Ele sopra tão forte que quando você jogar lá, a solda derreter, os componentes eles vão voar. E a estação de retrabalho você regula o ar. Você deixa um ar que você sabe que não vai soprar tudo e a temperatura para derreter a solda, ok? O estanho, que é a solda Best, eu recomendo essa marca, tá? De estanho, solda Best, que é a melhor, ela tem um bom fluxo para a gente remover componentes e soldar. A solda em pasta, vamos utilizar aí para remover e soldar também. Ela ajuda a repelir a solda quando a solda encosta lá em vários terminais de um CI. Você passa a solda em pasta, joga o ar, ela repele. A solda de baixa fusão é uma solda que ela demora mais tempo para endurecer. Então, se nós formos remover CIs, capacitores e você não tem uma prática tão grande, a solda de baixa fusão vai ajudar você a retirar esse componente. Você vai ter um tempo maior para puxar ele porque ela demora para endurecer. A malha de solda nós usamos para remover, limpar a solda que fica ali na placa. Colocamos a malha, o ferro em cima e vamos puxando, retirando. O sugador de solda, para sugar a solda, é o suporte para o ferro de solda.
para colocar o ferro aqui, tem a esponjinha, você tem que sempre umedecer. Pinças estáticas, quanto mais você tiver melhor, é bom ter essa reta e ter a curvada também, tem que ser estática. A pinça a vácuo, ela tem 3 ventosas, uma pequena, média e grande. Quando você for remover CIs como rede, Super I/O, PWM, tem que ser com a pinça a vácuo. Vamos ver aqui quais componentes eu separei para vocês. A pulseira estática. Se você tem um aterramento na sua bancada, você põe a pulseira. Se você não tem aterramento na sua bancada, você usa a luva estática. Nós temos que tomar cuidado com a eletricidade estática do nosso corpo para não descarregar nas placas. O pincel estático, é bom você ter esses 3 formatos aqui para fazer limpeza da placa. Como vamos mexer com solda também, limpar ali a solda. O álcool isopropílico para limpar a placa. O borrifador, você coloca o álcool dentro do borrifador e aí você vai economizar álcool isopropílico. Quando você jogar não vai cair um monte, você vai borrifar e você vai economizar, porque o álcool isopropílico tá caro, hein, gente? Tá bem caro. O cotonete nós usamos para pegar a pasta em solda e passar em volta dos componentes que vamos fazer o processo de soldagem. O limpa-contato para limpar slots de memória e barramento. Ar comprimido para você fazer a limpeza, né, da placa se ela está muito suja. O testador de fontes ATX para testar a fonte, o Debug Card PC Analyzer, ela vai ajudar a identificar as tensões da fonte, ela trabalha lendo os códigos da BIOS, se for problema de memória, processador, vídeo, BIOS, ela vai ajudar a identificar. Você vai precisar de pasta térmica de prata, eu recomendo a de prata porque ela é bem melhor, né, para usar aí em coolers. O elastômero térmico é o componente que é usado nas BGAs. Tá? Ele é bem melhor do que a pasta térmica. Quando você remove uma BGA, você vê lá que não é pasta térmica, é o elastômero térmico que é usado em BGAs. A lupa de bancada, né, de preferência com iluminação, com luz. Gravador de BIOS, você pode comprar o TL866 ou CH341A. Nós temos o curso de bios.com.br, quem quiser fazer o curso completo. Utilizamos, além desses 2 gravadores, temos o Genio G540. Uma fonte de bancada de 30 volts com 3 ou 5 amperes, soprador térmico para fazer a secagem da placa, um osciloscópio digital de no mínimo 50 MHz para medirmos aí os clocks, formas de onda dos componentes, estufa caseira, isso aqui é uma caixa forrada com alumínio, uma caixa de papelão forrada com alumínio, onde tem várias lâmpadas que vão esquentar para secar a placa. E também essa estufa aqui, ela ajuda no caso do reflow, o processo de soldagem. Você põe a placa lá e deixa alguns minutos para a placa aquecer, para não ter o perigo de empenar. A fita adesiva de alumínio para proteger a área em volta quando nós vamos fazer o processo de soldagem. Pontas de prova do tipo agulha, que é uma ponta mais fininha. O multímetro, a ponta é grossa e dependendo do componente você só consegue medir os pinos com a ponta do tipo agulha. Óleo multiuso para lubrificar o cooler das fontes. Uma fonte 100% boa e testada. Não adianta a fonte estar ruim e você não vai conseguir consertar a placa-mãe. Capacímetro para medir a capacitância dos capacitores. Uma placa de vídeo PCI. O capa-cheque, você tem que montar ele. Então na internet tem vários tutoriais. Com ele nós conseguimos identificar o ESR do capacitor alterado. Memórias. É bom você ter da DDR1 até a DDR3. A DDR1 ela trabalha com 2,5 volts. Olha só onde é o chanfro dela. A DDR2 com 1,8 a 1,9 e a DDR3 1,5. Porque você pega uma placa-mãe de um cliente e o problema está na memória. Então se você tiver uma memória boa, você coloca a sua e já sabe ali se a memória dele está boa ou não. E processadores, AMD Intel, é bom você ter alguns modelos. Tanto que os meus clientes eu peço para trazer as placas com processador e memória. Porque muitas vezes eu não tenho, né, a memória ou o processador daquela placa, e aí se a dele estiver boa, tudo fica mais fácil para fazer o conserto. Então pessoal, são muitas peças, não precisa comprar tudo. Obrigação é você ter um multímetro analógico, você ter o ferro de solda, estação de ar quente, a solda best, o sugador, o suporte, a pinça estática, uma luvinha estática, álcool isopropílico, limpa-contato, debug card, pasta térmica, gravador de BIOS,
a fonte boa. Aqui eu estou mostrando os principais. É uma plaquinha de vídeo PCI. Praticamente são esses. Você tendo esses aí, você já consegue consertar bastante placas. Lógico que quanto mais equipamentos você tiver, melhor. Mais profissional vai ser o seu trabalho, os seus testes, a sua análise. Como é o curso, eu passo todos os equipamentos completos e muitos alunos que ficam assustados. Nossa, eu vou gastar milhares de reais. Como eu falei, invista aos poucos. Compre os componentes que eu acabei de falar aqui, que tem que ter, que é o que vão ser usados no curso. E tem um ou outro que nós vamos utilizar de vez em quando, ok? Esse material aqui de equipamentos eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? Num prazo aí de 7 dias eu vou estar enviando por e-mail. São 4 folhas, eu vou mandar em PDF. Aí você imprime e estuda, vai marcando os equipamentos que você já tem. Se tiver dúvida sobre algum equipamento, entra no fórum ou pesquisa no Google, na internet. Você vai encontrar o funcionamento de cada um, como utilizar. E aqui no curso nós vamos estar mostrando isso também. Ok? Então obrigado pela atenção. No próximo vídeo eu vou mostrar os equipamentos na minha bancada, que são esses aqui. Até o próximo vídeo.